Oi, gente! Hoje eu não vou aparecer no vídeo, tá? Porque eu quero focar bastante no passo a passo desse arranjo lindo que vai ficar e eu vou mostrar tudo pra vocês. Então, eu comecei pegando o balão rosa pink, tá? E peguei o dourado também de 5 polegadas e deixei tudo separadinho, gente, porque é muito ruim você ir para um lugar fazer o seu arranjo e esquecer alguma coisa, né? Agora a gente tá usando essa bombinha da Qualatex, que chegou pra gente essa semana. E, nossa, quem puder, gente, ela é um pouquinho mais caro, mas ela é muito boa. Dá pra você conferir as polegadas, eu gosto muito dela. É uma bomba profissional, tá? Quem puder, invista. E aí eu vou começar enchendo o meu balão rosa pink, que vai ser pra minha base. Aí eu coloco a bomba no 0 e confiro a polegada certinha que eu quero, tá bom? Aí eu fiz 2 polegadas, só que aí depois eu achei que ficou pequeno, e aí eu coloquei 5 polegadas, então eu dei 5 infladas. 1, 2, 3, até o 5. Aí você vai conferir, tá, gente? Vai ser 5 polegadas. Aí eu vou amarrando as bolinhas que eu quero. Esse não vai ser um arranjo com a base muito grande, então esse tamanho de 5 polegadas tá ok pra mim. E aí eu continuo enchendo, tá, gente, os balões da base rosa pink. Eu escolhi o rosa pink e o dourado. Eu sempre dou essas 5 infladas no balão da base, porque eu quero que eles fiquem no tamanho de 5 polegadas. Aí eu já volto com todos cheios e vou amarrando dupla por dupla, e depois eu formo um cluster de 4, tá bom? A maioria da base pro arranjo de balão, gente, é sempre feita dessa forma. Claro que você pode mudar depois, mas o padrão mesmo é essa. Um cluster de 4 com outro cluster de 4 em cima. Daí eu vou encaixar eles e formar o cluster. Ele não vai ficar certinho, aí eu deixo ele ficar meio tortinho mesmo e depois eu ajeito quando eu for colocar o outro cluster por cima, que vai ser o dourado, tá bom? Mas ele vai ficar assim, desse jeito. Ó, ele não ficou, mas aí assim que eu colocar o dourado em cima, ele vai ficar tudo ok, certinho, tá bom? E então, agora eu pego o dourado, que é de 5 polegadas. Quando é de 5 polegadas, eu sempre encho polegadas a menos. Esse daí, quando é de 5 polegadas, eu encho 3 polegadas, 2 polegadas. Nunca passo de 5, tá? Vou colocar 2 polegadas nele, porque ele é um balão bem pequeno já, gente. Então, não dá pra ficar enchendo ele demais, tá? Faço ele em 2 polegadas. Dou uma medida ali pra ver se eu achei que tá um tamanho ok e amarro, tá bom? E aí eu começo a encher o restante dos dourados, que vão formar o cluster de cima, o cluster dourado. Eu sempre deixo a bomba, gente, nesse final, tá? Eu sempre deixo ela nessa posição, sempre que eu vou encher, pra que assim todos os balões fiquem do mesmo tamanho. Eu dando 2 polegadas, duas enchidas nele, tá bom? E aí eu vou trançando eles pra formar a dupla e o meu cluster de 4 da base dourada. E aí ele fica assim, tá? Vocês podem ver que ele tá no mesmo tamanho. E aqui eu já enchi mais as outras duas que vão pra formar o cluster. E vou alinhando eles dois pra formar o cluster, tá? E vocês podem ver que o tamanho fica idêntico, gente. É muito difícil ficar um tamanho diferente do outro com essa bomba. Foi por isso que a gente fez esse investimento, que a gente tinha um certo problema em deixar os balões do mesmo tamanho, porque no olho mesmo, às vezes, sempre passa batido, tá? Então, aí vocês podem ver que encaixou certinho, um cluster no outro, um embaixo e em cima, sempre fica assim. Aí eu amarro embaixo, bem amarrado, do 2 nós, para que isso não solte, tá? E fica assim. Um cluster de 4 embaixo maior, em 5 polegadas, e o de cima menor, tá? 2 polegadas. Aí eu coloco esse pezinho, gente, que eu faço com água, tá? Sempre com 2 balões. Eu sempre coloco
um balão dentro do outro, ó. Vocês podem ver que eu tô puxando aí, tem 2 balões um dentro do outro para ficar bem reforçado e não ter o risco de estourar e molhar o cliente ou algum local que você esteja fazendo. A maioria das lojas, gente, usam esse truque, tá bom? De colocar água mesmo dentro do balão e fazer esse peso pro arranjo, que é um peso muito importante para que o balão não voe, para que não caia com facilidade da mesa. Então, ele dá toda a sustentabilidade pro nosso arranjo de balões. E a gente já usa um tempinho. Antes a gente usava areia dentro do saquinho, só que nem sempre ficava tão harmônico no arranjo. Dessa forma fica perfeito, a gente nunca teve problema porque a gente coloca 2 balões. E aí eu vou começar a encher os balões da frente, que são os balões que vão de forma desconstruída, menorzinho na frente. Eu uso 2 balões rosa pink e um balão dourado. Desse balão rosa pink, gente, eu vou transformar em um balão, eu vou transformar 2 balões, tá? Porque ele é maior. Então, dá para eu transformar ele em mais de um, esse mesmo balão. Você pode ver que eu enchi ele menorzinho, aí eu vou secando ele, vou amaciando para ver se eu consigo fazer dele 2 balões, tá? Como eu quero que fique bem pequenininho, eu vou secando ele até aonde eu acho que dá para eles ficarem menorzinhos, tá bom? Aí eu amarro na ponta normal, puxo bem pra cima pra ficar bem apertadinho. E aí eu vou apertando no meio dele, assim, pra dividir em 2, tá? Aperta no meio pra ficar... Ele vai, assim que você apertar no meio, ele vai aparecer 2 balões. Vai amaciando até sair essa pontinha que fica, que é esse peitinho do balão que a gente chama. Ó, você pode ver, daí eu puxei o gargalo dele e tô amarrando no próprio meio do balão. Aí soltou da minha mão sem querer, mas aí eu retorno e puxo o gargalo novamente pra amarrar no centro desse balão pra ele não se desfazer. E assim eu consigo fazer 2 bolinhas em um só balão, gente. Isso economiza muito balão, tá? Mas você só consegue fazer com um balão de no mínimo 7 polegadas. Com o número 5, com 5 polegadas eu nunca consegui. Aí eu encho o dourado de 5 polegadas normalmente, tá? Eu encho um balão pra fazer uma bolinha apenas. E encaixo na minha duplinha que eu fiz, rosa pink. E assim eu vou ter um cluster de 3, tá? Ele fica assim, igualzinho como se você tivesse feito com 2 balões normais. Como nessa hora eu não tinha o rosa pink de 5 polegadas, que é o menorzinho, eu resolvi usar o de 7 polegadas, porém fazendo 2 balões em um só. E fica perfeito, gente. Não tem quem diga que é um balão apenas dividido. E aí eu retorno enchendo mais balões para frente orgânica do meu arranjo. E eu sigo fazendo 2 bolinhas em um só balão, gente. Eu confesso que eu não utilizo muito essa técnica, mas eu vou utilizar mais, porque fica simplesmente perfeito. Eu não vi nenhum erro nele. E economiza balão, né? Para quem às vezes não tem um balão de 5 polegadas para fazer aquelas bolinhas menores. Antes eu realmente, confesso que eu pegava o balão grande e fazia do balão grande uma bolinha pequena. Só que gastava muito balão, né, gente? E assim a gente consegue economizar e fazer as bolinhas ficarem perfeitas do tamanho ideal para o nosso arranjo. Pego a ponta do gargalinho de novo e amarro no meio, tá, gente? Faço um nozinho no próprio gargalo mesmo e assim ele fica preso, não solta de jeito nenhum. E eu tô amarrando certinho. Ai, gente, eu amei essa técnica. Fica linda, linda, linda. Eu não vi nenhum erro, juro. Fica muito boa. Esse daí eu já fiz uma bolinha mesmo, porque como era um cluster de 3, não dava pra fazer mais um. E da forma que eu queria que ficasse, não tinha como eu fazer 2 bolinhas em um. E aí eu tive que fazer uma bolinha menor mesmo pra colocar no meu cluster.
Gente, olha só como fica linda, juro. Fica perfeito. Então, gente, aqui eu já apareci com a minha base montadíssima. Olha só a perfeição que ficou, gente. Pra quem trabalha com balões sabe que isso aqui é a pura perfeição quando fica harmônico, fica desconstruído na medida certa. Coloquei as minhas bolinhas já na frente. Coloquei dourado com rosa pink. Em cima eu ainda vou colocar o bubble, tá, gente? Vou colocar o número 1 e o número 0 dentro do bubble. Esse arranjo que eu tô fazendo é para as nossas fotos de 10 mil seguidores no Instagram, tá bom? E aqui em cima ainda vai o bubble com o número dourado dentro e eu vou ensinar para vocês também. Mas agora apreciem essa base, que eu tô simplesmente apaixonada, gente, juro. Eu adoro fazer essas bases desconstruídas e os clientes amam também, porque o centro de mesa é uma coisa que sai muito aqui, porque além de ser uma opção mais econômica, é uma opção minimalista que, além de dar todo o charme na decoração da festa, ele traz um pouquinho desse luxo, dessa coisa. Então, agora eu vou começar a fazer o meu bubble com o número dentro, tá? Aqui eu já tô com o bubble na minha mão, eu vou abrir ele um pouquinho e vou inflar, tá bom? Eu vou dar uma leve inflada só pra ele ficar um pouco mais esticado, pra eu conseguir colocar o meu número dentro, tá? Não vou encher ele totalmente do tamanho que ele realmente vai ficar, gente. É pouca coisa mesmo, só pra ele dar uma leve esticada pro meu número entrar com mais facilidade dentro dele, tá bom? Então, eu dou essa secadinha nele, dou mais uma inflada. Você vai inflando até você ver que já dá pra você colocar o número. Eu sempre dou 1, 2 infladas até eu ver que ele tá totalmente esticado da forma que caiba o número dentro com ele vazio, tá? Porque eu coloco sempre o número com ele vazio. Depois eu vou dando uma infladinha, mas eu vou mostrar pra vocês mais pro final. Esse foi o tamanho que eu deixei ele. E aqui eu já tô com o meu número 0, que vai ser o primeiro número que eu vou colocar dentro do bubble, tá, gente? Pra eu colocar o número, eu vou ter que dobrar todo ele. Eu vou dobrando ele desde cima, dessa forma. Depende do formato do 0 que você tem, tá? O meu, ele é dividido em 2. Eu dobrei ele até ele ficar assim, ele ficou igualzinho um canudo. Então, pra mim, essa é a forma mais fácil. Daí eu deixo a pontinha que eu vou inflar sempre pra fora, eu não enrolo ela junto com o balão, tá bom? Aí eu abro um pouquinho a ponta do bubble e vou colocando. Olha só como é muito fácil, gente. Você só precisa dobrar ele da forma correta e deixar ele bem firme, tá? E aí eu vou colocando ele dentro do bubble dessa forma e só deixo pra fora a pontinha que eu vou inflar o meu número, tá bom? Dessa forma fica bem fácil de encher o bubble e o número. E aqui eu vou dar uma leve enchida no meu bubble também, só pra aumentar o espaço onde eu vou encher o 0, tá? Porque ele tava ainda muito pequenininho, então eu resolvi dar mais uma enchida nele pra poder realmente, de fato, encher o meu 0. Esse 0, ele é um pouquinho menor, ele é de 30. Aqui eu já peguei o meu número 1 dentro do bubble. Aqui eu comecei a encher o número 1 com o bubble vazio, tá, gente? E aí eu dei uma leve enchida no meu número 1 e depois fui enchendo o bubble bem pouquinho mesmo pra aumentar essa área do meu número 1. Então eu fiz ao contrário, eu dei uma leve... Primeiro eu enchi um pouquinho o número 1, depois eu dei essa leve enchida no bubble, tá bom? Dependendo do formato do seu número, às vezes você tem que adaptar esse enchimento, tá, gente? E aí eu fiz dessa forma. Eu posicionei a válvula, por isso que eu dei essa tirada na câmera, eu posicionei a válvula direitinho no bubble. E agora eu enchi o 1 todinho, enchi ele por completo, tá? Gente, esse aqui foi o resultado, tá? Do meu número 1. E agora, esse aqui é o resultado completo do meu arranjo para as nossas fotos de 10 mil seguidores. Gente, espero muito que vocês tenham gostado, de verdade. E se vocês gostaram, se inscrevam aqui no canal. Curtam esse vídeo, porque vai ter muitas outras dicas de balões e de arranjos lindos, tá bom? Um beijo!